Nós estamos à beira de um golpe militar no Brasil ou de um, entre aspas, contragolpe da esquerda? Essa é a impressão que fica aquele que lê os jornais. Parte da imprensa no Brasil parece ter enlouquecido. Essa é a explicação que se pode dar a essas notícias que têm saído sobre a política nacional nos últimos dias. No próximo dia 15 de março haverá uma manifestação em apoio às reformas que o atual governo está tentando fazer. Em função disso, a imprensa simplesmente perdeu a noção do ridículo. A impressão que se tem lendo esses recortes dessas notícias é que eles vivem em outro planeta. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Nós veremos aqui neste canal essa notícia e logo faremos outros vídeos também sobre o que ocorreu no Carnaval. Nunca na história da cristandade nós vimos tantas blasfêmias como nesse último Carnaval. Nós veremos isso em breve no próximo vídeo que está sendo preparado. Se você ainda não assinou esse canal, assine. Aqui embaixo há o botão de inscrição para que a pessoa possa se inscrever e receber, ativando o sininho que está ao lado do botão de inscrição, receber os próximos vídeos. Essa inscrição é uma articulação, essa inscrição é uma união, é uma convocação de pessoas que estão preocupadas com o futuro do Brasil. Se você, como nós, quer fazer parte de um movimento de opinião pública que deseja defender o nosso país e a civilização cristã, não deixe de se inscrever nesse canal e colaborar também com esse canal. Todos os colaboradores recebem benefícios exclusivos. Aqui embaixo há um link para a pessoa fazer parte da Articulação Brasil, que é o nome do grupo de pessoas que ajudam esse canal a continuar. Sobre as notícias que nós vamos trazer hoje, ela começa com um palavrão, ou pelo menos com uma palavra muito vulgar, da Vera Magalhães, publicada no Estado de São Paulo no dia 26 de fevereiro. Dejetos líquidos, ano 2. É assim que ela trata o segundo ano do governo Bolsonaro. Usando o WhatsApp do seu celular pessoal com o brasão da República, o presidente aproveitou a folga carnavalesca para compartilhar um vídeo em que é apresentado como um candidato a mártir, que teria arriscado a vida e quase morrido para salvar o povo, o qual o mesmo povo deveria uma recompensa, ir às ruas no próximo dia 15 de março se manifestar contra o Congresso. Fake news. Eu procurei o vídeo, aliás tem 2 vídeos correndo, nenhum deles em nenhum momento fala de uma manifestação contra o Congresso. É uma manifestação, pelo menos é o que está nesses vídeos, em apoio ao atual governo. Infelizmente, há parlamentares, como era no governo anterior e que ela não fala nada aqui, porque ela tem uma agenda ideológica por trás, há parlamentares que chantageiam o governo para, através de medidas e emendas que eles apresentam, se essas emendas forem aprovadas, eles aprovam os projetos do governo. E o atual governo não está disposto, pelo que ele diz, pelo menos, a continuar nesse jogo que os governos anteriores entraram. Daí veio toda a corrupção que nós conhecemos. E agora a Vera Magalhães não fala uma palavra sobre isso. Pelo contrário, ela está furiosa em relação a essa manifestação do governo, como se o governo não pudesse apoiar um ato em seu próprio favor. O estranho seria o governo apoiar um ato contra ele. Tanto a Dilma, o Lula, o Collor, há quanto tempo atrás, pediam sempre o apoio da população e falavam em nome do povo. O Lula chegou a vestir o boné do MST, um movimento que invade fazendas muitas vezes através da violência, usando foices e martelos. Portanto, não digam que não tem nada de paramilitar, porque tem. Eles têm um treinamento para isso, eles têm cartilhas que explicam como fazer isso e eles são colocados em ação para desestabilizar o país. Isso tudo com a conivência do governo anterior. Nenhuma palavra dessa senhora. Ela então trata de um dos vídeos que eu assisti e ela mesma, ao reproduzir aquilo que consta no vídeo, não traz a informação de que no vídeo se pede uma manifestação contra o Congresso. Ou seja, ela acaba aqui mesmo se contradizendo. E ela continua, é de uma gravidade inaudita até para os padrões bolsolavistas, é uma palavra nova que talvez ela tenha cunhado. Trata-se de o presidente, sem intermediários das milícias virtuais a soldo, conclamando as pessoas a participarem de um ato contra o Congresso Nacional. Quem está a soldo aqui é ela, que é paga pelo Estado de São Paulo, por televisões, ela agora é âncora de um programa de televisão,
para fazer uma agenda esquerdista. Ela está a soldo de uma ideologia. Agora, aqueles, e são muitos, que estão cansados desse socialismo, que estão cansados dessa corrupção, esses ela ataca sem o menor cuidado de verificar até que ponto é verdadeira essa informação que ela está transmitindo. Ela já mentiu antes, dizendo que no vídeo havia uma convocação para uma manifestação contra o Congresso. É uma mentira. E aqui ela ataca todos aqueles que, no fundo, estão cansados dessa situação que estava no Brasil até agora há pouco e, portanto, foram às ruas desde 2013, pelo menos, se manifestar contra isso. E continua ela: Bolsonaro instiga a rua contra os demais poderes, algo inadmissível numa democracia em plena vigência da Constituição. Mas uma mentira. Nós veremos depois os desmentidos que foram feitos pelo governo e era um diálogo de surdos, porque a imprensa continuava insistindo como se o governo não tivesse direito de manifestar ou pedir que as pessoas que são favoráveis a ele fossem às ruas deixar muito claro que elas não aceitam que o mesmo jogo político antigo continue. Já passou, e aqui vem as ameaças, não é só nesse artigo, nós veremos outros, já passou da hora das instituições colocarem freios, não só na língua e no zap do presidente, mas em suas ações, sob pena de que, quando decidirem fazê-lo, tenham perdido essas condições legais e políticas. Ela está dizendo que o governo está preparando um golpe ou está preparando algo que fará com que as demais instituições do Brasil não possam mais freá-lo. E não se trata apenas de frear a língua ou o zap, mas as suas ações. Isso aqui é uma ameaça que ela está fazendo. Ela está fazendo uma ameaça dizendo que o governo teria feito uma ameaça. E aqui nós começamos a ver essa espécie de desinformação sistemática da imprensa. A imprensa não mais informa, ela desinforma, ela acirra os ânimos e ela vai levar as pessoas para as ruas. As pessoas não vão para as ruas só se for por algum outro problema, mas isso que eles estão fazendo aqui só vai levar as pessoas para a rua. Depois a Folha de São Paulo, em seu editorial, Limites a Bolsonaro, diz o seguinte: na tentativa de promover o ato, a escória do bolsonarismo difunde mensagens de ataque e insulto ao Congresso Nacional. Veja bem, a escória do bolsonarismo. E no final diz o seguinte: talvez apenas o medo do impeachment possa deter a perigosa aventura de Bolsonaro. E esse aqui era o editorial da Folha de São Paulo. A mesma Folha de São Paulo que no mesmo dia, 27 de fevereiro, traz as reações hora a hora. A primeira manifestação, às 9h34, foi do decano do Supremo Tribunal. O decano é o ministro mais antigo, Celso de Mello, que disse que, se for verdade aquelas informações que estão correndo pela imprensa, ele tomou cuidado que outros não tomaram, essa visão do presidente é indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce. Depois, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi às 9h39, 5 minutos depois, no Twitter, primeiro no Facebook e depois no Twitter, às 9h50, dizer de forma clara aquilo que aconteceu, que ele tem 35 milhões de seguidores nas redes sociais e não mandou para essas pessoas nenhum vídeo. Ele, de forma particular, no WhatsApp, que ele tem dezenas de amigos, mandou uma mensagem de apoio a ele. Foi isso que ele fez. E aí começou essa avalanche, essa confusão que eles resolveram fazer, a imprensa resolveu fazer a esse propósito. Depois, o Luiz Fernando Ramos, que é ministro da Secretaria-Geral, escreveu a Mônica Bergamo, às 10h39, portanto, 1 hora depois da primeira manifestação. Em nenhum momento o presidente sequer pensa em atacar as instituições. O presidente não fez o vídeo e o vídeo não ataca o Congresso em nenhum momento. Exatamente aquilo que eu vi também no vídeo. Depois vem o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, no Twitter, às 10h47. Portanto, 7 minutos, 8 minutos depois. A harmonia e o respeito mútuo entre os poderes são pilares do Estado de Direito. Aí vem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, às 12h31. Criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Finalmente vem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, às 16h54. O presidente Jair Bolsonaro não atacou as instituições,
que estão funcionando normalmente. Nós vamos ver daqui a pouco um outro artigo que vai mostrar o descalabro da imprensa exatamente comentando esse fato. Não houve nada daquilo que a imprensa está acusando. Bom, pouco depois, aliás, no mesmo dia, no jornal o Globo, Merval Pereira escreve um artigo, Sem Limites. Não há explicação possível, além da tentativa de testar os limites da democracia, para o presidente Bolsonaro ter compartilhado um vídeo convocatório de uma manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Ele também não viu o vídeo, mas é o que está circulando entre a imprensa e a partir daí começou uma enxurrada de críticas e de ameaças, inclusive de impeachment, contra o presidente da República. Ele diz que esse vídeo é organizado por milícias virtuais. E pouco importa, aliás, aqui quem é que fez esse vídeo, eu não sei quem é que fez, e, de fato, o que importa mais é o conteúdo do vídeo, que não trata daquilo que está sendo acusado. Se o vídeo não trata disso, e se o presidente mandou para amigos dele, no WhatsApp dele, esse vídeo, qual é a razão dessa histeria? A não ser criar instabilidade no país com a ameaça de um golpe e de um contragolpe. No fundo disso tudo aqui está a ideia de que a esquerda tem que tomar uma providência antes que Bolsonaro tome conta do poder de uma forma antidemocrática. É o que está circulando por trás dessas palavras todas. Entretanto, a única coisa que não aparece até agora é a oposição política, porque ela não existe. A oposição à esquerda até agora não conseguiu encontrar o seu discurso e por isso se serve da mídia, uma mídia que está vendida, uma mídia, ou pelo menos parte da mídia, nós não estamos falando de toda ela, parte da mídia que acaba se deixando levar por essa doutrina da esquerda que levou à morte 100 milhões de pessoas. É claro que nem todo mundo da esquerda é marxista e nem todo mundo da mídia é comunista. Entretanto, a mentalidade comunista está presente mesmo entre aqueles que se dizem anticomunistas. Não se trata apenas de uma doutrina política, ela tem consequências na arte, na filosofia, na maneira da pessoa ser. Ela tem consequência até mesmo no nazismo, como nós também veremos no próximo vídeo. Aliás, eu renovo aqui o pedido, se você ainda não assinou esse canal, assine. Aqui embaixo é o botão de inscrição para não perder esses vídeos que estão sendo postados com informações importantes. O socialismo está presente na mentalidade de muitas pessoas, mesmo entre aquelas que acham que o comunismo era ruim. E nós temos visto isso na imprensa de forma explícita. Entretanto, a oposição política, essa não tem conseguido se manifestar, porque ela está sem discurso. E por isso ela se refugia na imprensa e na esquerda católica, no clero de esquerda, desses que se dizem católicos e apoiam o socialismo, porque é apenas nesses dois pilares que eles conseguem agora se manifestar. Saiu um artigo no dia 27 de fevereiro de Marilis Pereira Jorge, na Folha de São Paulo. Não custa perguntar, e a oposição? Ela segue forte nas redes sociais, um sucesso danado entre os seguidores, mas o que tem feito a oposição fora do seu mundinho maravilhoso de apoiadores apaixonados? Nada. É isso que ela diz aqui. Ou ele, não sei se Marilis é homem ou mulher. Bom, e quando faz isto aqui. Aí vai contando a manifestação que o PT convocou, que no fundo só vai atrair petistas. Bom, no final termina dizendo o seguinte: antes que seja tarde, não custa perguntar, cadê a oposição? Tem alguém aí? Essa é uma pergunta que cabe. A oposição, no fundo, percebe que está sem o apoio popular. Eles não conseguem encontrar um discurso. O PT só foi eleito no Brasil porque se apresentou como moderado. Aquela imagem do Lula sindicalista nunca ganhou uma eleição. O PT tem um núcleozinho de radicais deles, de eleitores, e fora isso, ele só consegue a opinião pública quando ele se finge mais conservador. Agora, tudo isso que tem saído na imprensa é completamente falso, é completamente maluco, é fruto de uma histeria de uma esquerda que não aceita a derrota. Saiu um artigo no Estado de São Paulo, agora mais antigo, no dia 2 de fevereiro, do articulista Guzzo, e ele faz um questionário
que ajuda a ordenar o pensamento. Diz ele, o questionário publicado a seguir talvez ajude o leitor a verificar se a democracia está ou não está sendo ameaçada pelo governo neste momento no Brasil, como tanto se diz. Aliás, quem diz isso é a imprensa, é essa mania de não aceitar que o eleitorado é conservador no Brasil. Eles não aceitam o Brasil, porque eles têm no fundo uma mentalidade socialista, ainda, repetindo, ainda que se digam antissocialistas. Não há escolhas múltiplas nesse questionário. Conforme as respostas, é possível que o presente debate sobre a questão fique um pouco mais claro. Então ele pergunta, o governo apresentou, neste seu primeiro ano de trabalho, algum projeto de lei, medida provisória ou emenda constitucional que desrespeite, diminua ou ponha em risco alguma liberdade pública ou privada? Evidentemente, não. Foi cometido de janeiro de 2019, quando o governo subiu. Para cá, algum ato de censura contra algum veículo de comunicação por alguma autoridade do Poder Executivo? A única ação de censura praticada pelo poder público em 2019 foi uma decisão do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal contra a revista Cruzoé, responde o articulista. Ou seja, a resposta é não. O governo federal, segundo foi divulgado, cortou 14 mil assinaturas de órgãos de imprensa que pagava para seus funcionários. A partir de agora, cada um terá de pagar do seu próprio bolso os exemplares do veículo que quiser ler. Essa decisão pode ser considerada um ataque à liberdade de imprensa? Evidentemente, não. Algum cidadão foi preso de maneira ilegal, sem respeito ao processo judicial previsto em lei por ordem de uma autoridade do governo? Ou há algum preso político no Brasil? Não. Há presos políticos em Cuba, há presos políticos na Venezuela. E essas pessoas que vivem defendendo a Venezuela e Cuba são as primeiras a dizer que o governo Bolsonaro é autoritário ou ditatorial. Então, tudo isso que eles dizem é, no fundo, um pretexto. Não é verdadeiro. E é preciso nós denunciarmos isso de forma clara. A matéria continua fazendo outras perguntas. Foi proibida alguma manifestação pública em local aberto ou fechado por parte da polícia ou das forças armadas? Obviamente, não. Alguém está sendo processado sem assistência de advogados ou sem um devido respeito ao direito de defesa? Não. Os ataques verbais do presidente da República a órgãos de comunicação e a jornalistas resultaram em algum cerceamento ao trabalho da imprensa? Não. A não ser que seja como esses jornalistas que acham que têm direito de falar mentiras o tempo inteiro, como nós temos visto, e serem bem tratados por aqueles que eles atacam. Há alguma restrição à atuação política da oposição no Congresso? Não. O governo deixou de executar alguma decisão da Justiça? O governo deixou de executar alguma lei aprovada pelo Congresso? O governo praticou algum ato de violação à independência dos poderes ou cerceou a atuação do Ministério Público? Bom, e por aí a matéria continua e termina. Todo mundo, é claro, tem direito às suas próprias opiniões. O jornalista tem direito à sua opinião, assim como o presidente da República tem direito à sua opinião, e a gostar dos vídeos que ele quiser gostar, a mandar para quem ele quiser, e naturalmente todos nós temos direito às nossas opiniões. Mas ninguém tem o direito aos seus próprios fatos. Os fatos puros e simples, muitas vezes não são simples e menos puros, mas não podem ser deletados da realidade. É o que tem acontecido. O que tem acontecido é que essa esquerda, porque está havendo uma reação conservadora no Brasil, que ela não entende e ela não aceita, ela começou agora a criar um ambiente de fake news, um ambiente de insurgência popular, dizendo que está para acontecer algo muito grave no Brasil, que o governo está criando uma manifestação pública para derrubar, para cercear o Congresso e o Supremo Tribunal. E em função disso, vários desses articulistas pedem que se tome uma providência, inclusive até mesmo como impeachment, contra o presidente. Tudo isso é uma espécie de sonho, ou se quiser, de delírio, de uma imprensa de esquerda que não entende mais o Brasil. Esse Brasil que acordou e que disse um não ao socialismo, à corrupção que existia antes. Esse canal é apartidário, mas ele não pode deixar de se manifestar no momento que há tantas imprecisões que estão sendo instrumentalizadas com objetivo, porque isso que nós lemos não é algo aleatório, isso aqui tem um objetivo, isso aqui tem uma agenda. E essa agenda é criar uma instabilidade,
contra o governo para preparar a volta da esquerda. E aqui nós devemos deixar muito claro a nossa posição. Nós não devemos nos omitir. Se você gostou desse vídeo, faça também seus comentários, diga aqui abaixo aquilo que você achou, compartilhe entre seus amigos, não deixe de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. E eu peço mais uma vez que você considere colaborar e fazer parte do grupo Articulação Brasil. Esse é um grupo de pessoas que permite que esse canal continue a existir, que permite que essas ações que têm sido feitas reiteradamente possam continuar a ser feitas. Todos os doadores que ajudam esse canal recebem benefícios exclusivos, como a revista Catolicismo, a missa mensal. Aqui no link abaixo e aqui em cima nós vamos colocar um link também para esses benefícios exclusivos que você receberá ajudando este canal. Não perca essa oportunidade e ajude esse canal a ir mais longe. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!